Como vai, professor Karnal? Tudo bem? Só ajustando a questão técnica aqui. Um minutinho, professor, com licença. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no Prazer Carnal. Nós vamos sempre explorar que esse mundo tem muita opinião e pouco argumento. Mas aqui no espaço deste canal, você deve ouvir especialistas que estudam a fundo, nada de achismos. Todo o cuidado que nós temos com o canal é trazer gente que de fato possa contribuir. Outro compromisso formal meu e do canal, que é combater todo e qualquer preconceito. Trataremos hoje de um assunto que já apareceu bastante aqui, inclusive quando entrevistamos há pouco o autor do livro Escravidão, que é a questão do racismo. Racismo cotidiano, racismo estrutural, racismo abjeto, parte da formação da sociedade brasileira, letal, e que poderia ser extinto se nós quiséssemos, de fato, fazer deste país uma nação desenvolvida. Meu convidado de hoje, Adilson Moreira, é formado em Psicologia e Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Harvard, uma das mais renomadas do mundo. Racismo não é só um objeto do seu estudo, ele pesquisa, analisa, explica, denuncia e vai além. Adilson propõe soluções que precisam ser implementadas nos vários segmentos da sociedade, desde as escolas, passando pelas academias de polícia, chegando até aos tribunais. Recentemente, uma imagem circulou na internet e reacendeu o debate. Uma agência de investimentos publicou uma inocente foto do seu quadro de funcionários. Além da aglomeração em plena pandemia, chamou a atenção a pouquíssima, quase nula, diversidade racial e de gênero. A empresa já se retratou. Hoje, meu convidado vai nos ajudar a pensar como fazer com que o antirracismo não fique só em discursos, em notas, pedidos de desculpas ou posts de redes sociais, como torná-lo uma prioridade em instituições públicas e privadas, como engajar cada vez mais pessoas no combate ao preconceito, porque apesar de inafiançável, imprescritível, é tão difícil punir o racismo no Brasil? Diante de tantas notícias desanimadoras, há um fio de esperança? A conversa com o professor Adilson começa logo depois da vinheta. Não perca. Prazer Carnal. Doutor Adilson, eu vou conversar com um doutor formado em excelentes instituições, doutor por Harvard, um título desejado no mundo inteiro, em especial para alguém da área de direito. Eu li um texto seu em que você relata as dificuldades pelas quais passou. Bullying na escola, portas fechadas para vaga de estágio e até a necessidade de ter de provar que você é de fato um advogado. Como foi essa trajetória pessoal que começou na nossa querida Minas Gerais? Muito obrigado por aceitar o convite do canal. Caríssimo professor Leandro Karnal, é um presente estar aqui, é uma honra estar aqui. Eu sou filho do senhor Alcide Cipriano Moreira, de Efigênia Clara de Souza Moreira. Sou um homem negro da periferia da cidade de Belo Horizonte, envolvido com o movimento negro desde a adolescência. Em função disso, eu tive o interesse em ir para a faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, eu sempre me interessei por direitos humanos, direitos fundamentais, direito constitucional. Eu fiz tanto meu mestrado e doutorado nesta área. A experiência na faculdade de Direito foi frustrante porque, como uma pessoa que optou por esse caminho com o objetivo de ser um agente de transformação social, eu tive uma educação essencialmente formalista, uma educação jurídica que me proporcionou conhecimento de normas, do funcionamento interno de normas jurídicas, mas pouquíssimo conhecimento sobre, por exemplo, os mecanismos que impedem o gozo de direitos. Eu tive aulas com os melhores professores, alguns dos melhores professores do Brasil,
certamente alguns dos melhores constitucionalistas do país, mas, embora eles tenham contribuído de forma significativa para a minha formação acadêmica, nenhum deles desenvolvia ou nem sequer tinha conhecimento de um campo importantíssimo, que é o direito antidiscriminatório. Uma disciplina que faz parte do currículo de grande parte das universidades norte-americanas desde a década de 80. E, em função disso, eu tive o interesse em ir para os Estados Unidos. Primeiro fui para a Universidade de Yale, trabalhei lá com o professor William Eskridge, com o professor Owen Fiss. Posteriormente, eu me inscrevi para fazer um mestrado em universidades norte-americanas, porque queria me especializar na área de teoria racial crítica, que é uma escola de pensamento que surgiu na década de 80 com o objetivo específico de analisar as relações entre raça e direito, ou seja, como raça e também gênero e também classe são categorias fundamentais do pensamento jurídico, mas são categorias que permanecem encobertas, que permanecem obscurecidas, por assim dizer. E isso me permitiu escrever uma série de obras que, de alguma forma, diferem do que tem sido abordado no Brasil, porque eu me especializei nesse campo do direito antidiscriminatório e, portanto, eu me proponho a pensar e interpretar o direito a partir da perspectiva dos excluídos, dos subordinados. É interessante porque grande parte do que a gente estuda em história é como leis ou propostas ou documentos como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Constituição norte-americana e as suas emendas, elas garantem formalmente direitos amplos, universais no campo ideal, e como é difícil viver isso socialmente. A lei brasileira, nossa Carta Magna de 1988, dá um tratamento muito duro ao racismo, uma velha reivindicação, um tratamento duríssimo, e ainda assim é muito difícil condenar alguém por racismo, quando muito se consegue injúria racial. Mas eu fiquei interessado nesse direito antidiscriminatório que você disse que é voz corrente nos Estados Unidos há quase 40 anos, e aqui uma novidade. O que vem a ser, de fato, essa área de direito antidiscriminatório? Professor Karnal, o direito antidiscriminatório é uma disciplina jurídica que tem como objetivo diminuir as disparidades entre grupos sociais por meio da busca de maior efetividade do sistema protetivo de direitos presente no nosso ordenamento jurídico. Nós temos a Constituição da República, que estabelece parâmetros para a ação do Estado. A nossa Constituição também possui uma série de normas antidiscriminatórias, como os direitos fundamentais, normas como a que o senhor acabou de mencionar, que proscreve o racismo. Nós também temos uma série de normas infraconstitucionais, direcionadas para a proteção de grupos socialmente vulneráveis, grupos subalternizados, como o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas normas que existem no Brasil e em praticamente todas as sociedades que são democracias liberais, surgiram ao longo dos últimos 70 e 80 anos e a partir da luta dos movimentos sociais. A raça é o exemplo paradigmático, a luta dos negros norte-americanos é um exemplo paradigmático. E é interessante nós observarmos que a luta dos negros norte-americanos, que na verdade começa não é, desde sempre, mas que se intensifica nas primeiras décadas do século passado, em função da luta contra o regime de segregação racial,
provoca uma série de mudanças. Provoca mudanças na forma como nós pensamos o que é a igualdade. A igualdade precisa atender o interesse no tratamento igualitário, mas ela também precisa ter um enfoque de reconhecimento da igual dignidade das pessoas. A a luta dos negros norte-americanos estabelece o parâmetro que certas características não podem ser utilizadas como critérios de tratamento negativo. Então, surgem normas específicas para proibir a discriminação negativa baseada na raça. A partir da incorporação da raça, outros elementos foram sendo também, adquiriram o mesmo status. O sexo, a classe, a filiação, a origem, a orientação sexual, a compleição física das pessoas. Então, o direito antidiscriminatório é um campo composto basicamente de 4 áreas. Primeiro, reflexões sobre o que é igualdade, interpretação da igualdade. Segundo, a psicologia social da discriminação, esse é um campo especialmente relevante. Terceiro, teorias de discriminação, que vão desde a discriminação direta até coisas que estão surgindo, não é, como a discriminação algorítmica. E o direito antidiscriminatório e todas essas legislações que eu mencionei são exemplos disso, também compreendem uma série de medidas, de políticas públicas destinadas a proteger mulheres, proteger grupos subalternizados. Então, quando nós criamos delegacias especiais para mulheres, nós estamos implementando o direito antidiscriminatório. Quando nós criamos ações afirmativas para negros, essa é uma política antidiscriminatória. Quando nós criamos medidas de proteção social, visando, por exemplo, a proteção de crianças, a segurança alimentar, essas também são medidas práticas antidiscriminatórias. Nós falamos lá atrás na foto que ficou famosa em um telhado, minha amiga Lili Schwartz publicou e fez uma análise sobre isso. A foto, acho que ninguém que posou para a foto, mas nós vamos estar mostrando um privilégio, nós vamos estar evidenciando que aqui dominam os homens brancos, não há negros e há poucas mulheres. Eu acho que isso seria, você cita isso, né, dessa cegueira dos brancos, esse privilégio de branquitude. Eu acho que exatamente ao não observar isso, a minha teoria, por exemplo, é que existe uma política de cotas implantada no Brasil desde a descoberta que explica que nós tenhamos uma população dessa proporção numérica afrodescendente. Aí eu olho para o Supremo Tribunal, eu olho para a presidência, eu olho para os ministérios e vejo que existe uma política de cotas. Ela está implantada, ela está em vigor, porque eu examino centenas de juízes de absoluta competência afrodescendentes e descubro que o nosso Supremo Tribunal só tem gente branca. Já teve gente negra, mas no momento só tem gente branca. Então existe uma política de cotas. Isso é parte dessa cegueira dos brancos que você já descreveu em textos? Professor Karnal, é interessante o caso dessa foto. Eu mesmo publiquei um post no Instagram bastante irônico sobre isso. E muitas pessoas, não é, comentaram que meu texto foi injusto porque não há discriminação, porque a empresa tem um logo, né? A diversidade está no nosso DNA. E, portanto, uma semana, ontem mesmo, eu já vi posts falando de mulheres negras que lecionam, que trabalham na instituição, etc. E essa conversa é difícil, professor Karnal, porque as pessoas não sabem exatamente o que é discriminação. Discriminação é todo ato que traz desvantagens para as pessoas. Isso significa que ele pode ser intencional ou não.
que ele pode ser consciente ou não. Quando nós falamos em discriminação, nós estamos falando em uma pluralidade de fenômenos sociais. Nós estamos falando, por exemplo, da discriminação direta. Aquela homogeneidade racial pode muito bem, e certamente esse é um caso, não é, da discriminação direta. Eu não vou te contratar porque você é negro. Não é? Ou seja, a discriminação direta é um tratamento desvantajoso baseado na intenção de discriminar. Intenção que encontra fundamento em estereótipos, etc. Mas há também uma outra teoria, que é a discriminação indireta. Muitas práticas sociais, inclusive práticas presentes no mercado de trabalho, causam danos para as pessoas, especialmente para grupos minoritários, embora elas não tenham esse objetivo. Então, veja, aquelas pessoas tiveram acesso a um trabalho que geralmente ou nunca é anunciado para o grande público, nunca passa por um processo público geral de seleção. As pessoas que trabalham no mercado financeiro ou que trabalham em cargos executivos em grandes empresas, etc., sempre são indicadas por outras pessoas. A indicação pessoal é a principal forma a partir da qual essas pessoas têm acesso a esse emprego. E a questão é a seguinte: no Brasil, pessoas brancas de classe média alta levam, exatamente o grupo daqueles indivíduos, levam uma vida inteiramente segregada. Essas pessoas têm pouco ou absolutamente nenhum contato com negros. Então, quando o chefe pede, camarada, você podia me indicar alguma pessoa? Ele provavelmente procurará entre o seu círculo de amigos aqueles que são os mais qualificados, mais competentes, também as pessoas que eles mais gostam, alguns familiares, etc., mas serão pessoas exatamente iguais a ele. Igualmente brancas, igualmente heterossexuais, igualmente de classe média alta. Então, as pessoas não entendem que, mesmo quando não há intenção, você pode prejudicar outra pessoa. Há, professor Karnal, e eu demonstro isso no meu livro, na minha última obra, o Tratado de Direito Antidiscriminatório, uma teoria muito importante, que é a teoria da discriminação intergeracional. Ela, e de acordo com os estudiosos, essa teoria da discriminação intergeracional parte do pressuposto que os danos que uma coletividade sofre no momento presente terão consequências nas gerações futuras. Então, o meu pai, os meus bisavós, não é, foram pessoas escravizadas. Essas pessoas não acumularam patrimônio. Essas pessoas não tiveram educação, não é? Meu pai, não é, passou pela mesma coisa. Eu estou numa situação um pouco muito melhor, etc. e tudo, mas não é, eu poderia estar numa situação melhor ainda. Eu sou doutor pela Universidade de Harvard e eu já passei por concursos públicos, não é, no qual processos de seleção em instituições públicas e privadas, nas quais eu fiquei em segundo lugar e a pessoa que estava em primeiro lugar tinha apenas o mestrado. Então, são várias essas barreiras, não é? Ou seja, e o filho dessa pessoa, essa pessoa tem um salário melhor do que o que eu tenho atualmente. Isso significa que os filhos terão melhores condições econômicas do que os meus. Então, não é, aquela homogeneidade racial decorre desses fenômenos da discriminação indireta, da discriminação intergeracional, e também do fato de que os grupos que estão em posições de poder trabalham, se empenham para permanecer nesse local e para distribuir oportunidades
entre as pessoas que pertencem ao mesmo grupo. Interessante porque a sua lógica argumentativa, ela ataca diretamente a construção da ideia de meritocracia. Ou seja, tal como Thomas Piketty apontou na sua análise do capitalismo, que ele se tornou patrimonial e como tal, mesmo as pessoas que não lutam para aumentar seu capital, veem esse capital aumentar exponencialmente porque estão inseridos dentro desse capitalismo patrimonial, você indica que não é exatamente um ato de legislação de apartheid que leva alguém, por exemplo, a rejeitar um candidato negro, é que se cria uma espécie, vamos usar uma expressão metafórica, de máfia branca. E essa máfia confia nos da casa, mas não porque desconfia exatamente de negros, mas simplesmente porque conviveu na faculdade apenas com brancos e convive socialmente com brancos. Essa é muito bem elaborada a sua argumentação, mas eu vou trazer o contraditório jurídico aqui. Uhum. É o fato, aquilo que eu já debati, por exemplo, com o amigo Lázaro Ramos, já debati com a Djamila, também filósofa de primeira linha, mestra em sociologia, em ciência política. A pergunta é a seguinte: vocês não seriam a contraprova dessa crítica à meritocracia? Para que você possa elaborar o seguinte: se você consegue, tendo sido diretamente descendente de pessoas escravizadas e tendo sido criado na periferia de BH, você chega a uma das melhores universidades do mundo e é um autor reconhecido e respeitado, não é a prova de que a meritocracia estaria certa? Professor Karnal, quando eu estive em Yale, na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, eu tive uma experiência acadêmica que transformou a minha vida. Eu tive a oportunidade de ter uma aula com o professor Owen Fiss, que publicou na década de, mais especificamente em 1977, um artigo jurídico revolucionário. Neste artigo, ele problematiza a interpretação que a Suprema Corte dava ao princípio da igualdade. Ele argumenta o seguinte: a Suprema Corte parte do pressuposto de que o princípio da igualdade tem como objetivo fundamental proteger indivíduos. E, em função disso, os ministros da Suprema Corte, acreditam que o pertencimento de um indivíduo a grupos não tem qualquer relevância social. E essa é uma posição que surge naquele momento, um momento no qual há uma contra-reação às políticas de ações afirmativas. Então, surge, por exemplo, a obra do professor Nathan Glazer. E esse professor diz o seguinte: gente, olha só, nós somos uma nação de minorias, nós somos a nation of minorities. Todas as pessoas passaram por um processo, todos os grupos étnicos passaram por um processo de discriminação, depois eles lutaram pela integração, trabalharam duro e conseguiram se integrar socialmente. Então, a experiência dos negros não tem nenhuma diferença da dos polacos, dos italianos, dos ingleses, dos irlandeses, etc. O professor Owen Fiss problematiza essa concepção individualista de igualdade. E ele aponta o seguinte: não é possível separar o destino individual do destino do grupo. Isso não é possível. Porque o que ocorre com os grupos afetam todos os membros do grupo ou a maioria dos membros do grupo de maneira negativa. E é por isso que, quando nós estamos interpretando a igualdade, nós devemos buscar a igualdade de status social. Não a igualdade entre indivíduos, mas a igualdade entre grupos. Então, veja, o senhor citou pessoas negras que são muito bem-sucedidas, não é? Lázaro Ramos, Djamila Ribeiro, eu também, somos pessoas muito bem-sucedidas. Agora, nós não somos representantes de
todas as pessoas negras. A maioria das pessoas negras, a vasta maioria das pessoas negras, ainda estão em uma situação de subordinação social. E mesmo esses indivíduos, Lázaro Ramos é certamente o ator mais talentoso da geração dele. Eu acho pouquíssimo provável que ele tenha a mesma segurança financeira que muitos atores que são brancos. Djamila Ribeiro, ela é minha amiga pessoal, uma pessoa com quem eu tenho grande contato, parceria intelectual, etc. Ela tem também muitas tem um sucesso tremendo, mas ela enfrenta o racismo também de maneira sistemática, não é? Ela também ostenta o racismo. Eu sou doutor por Harvard, etc., sou muito bem querido pelos meus alunos, pelos meus colegas, etc., mas fora dos muros da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu sou mais um homem negro. Então eu vou ao shopping em Higienópolis e os seguranças me seguem em todos os lugares. Então o fato de eu ter me tornado doutor por Harvard não significa que eu adquiri plena respeitabilidade social. Bem, se essa é a situação de um sujeito que é doutor por Harvard, a situação de outras pessoas negras é certamente muito pior do que a minha. Então, a sua argumentação seria como eu pegar os exemplos notáveis de medalhas de ouro das Olimpíadas, vindos de atletas de condições muito difíceis de treinamento, de origens humildes, muitos do Nordeste brasileiro, e dizer, viu, quem treinar chega a ouro nas Olimpíadas. Ou seja, esses exemplos de sucesso seriam usados para ser usados como elemento conservador, como se aqueles que não crescem são aqueles que não se esforçaram, ignorando elementos estruturais de gargalos sociais. Mas eu acho que, como especialista, como autoridade no assunto, e isso também sou muito amigo da Djamila, existe um certo cansaço de ter que repetir alguns argumentos sistematicamente, não é? Sim. Eu acho que você já manifestou esse cansaço, especificamente. O que lhe cansa mais nesse debate? Nossa, muita coisa. Primeiro, é, o, a ausência, eu vou falar como acadêmico, Uhum. como pessoa que pesquisa, como uma pessoa que participa de conferências, que publica livros e que, portanto, tem muito contato com o que é publicado sobre direito constitucional, sobre direitos humanos, etc. Então, veja só, eu já li dezenas de decisões judiciais sobre crimes de racismo e injúria. E a argumentação que muitos juízes utilizam para desqualificar o crime é exatamente a mesma. E um desses argumentos é a do amigo negro. Então, a pessoa comete um crime de injúria, na forma de humor, ela faz uma piada racista, etc. E aí ela leva, por exemplo, testemunhas, né? Olha, ele é meu amigo desde a adolescência. Há um caso especialmente curioso de um médico que praticou o crime de injúria e ele levou o porteiro como testemunha, e o porteiro disse, não, o doutor fulano realmente me diz bom dia e boa noite toda vez que ele me vê. Excelente, Então, educado, não é? educado. Não é? Então, supostamente, esse ato de cordialidade significa que o sujeito não é racista. E muitos tribunais, dão corda para essa história. E o que me cansa nessa história é a completa falta de interesse de muitos desses
promotores, de muitos desses advogados, de muitos desses juízes, em parar e refletir sobre a condição do outro. O que significa ouvir uma piada que te desqualifica como ser humano? O que significa, do ponto de vista emocional, ouvir isso do dia que você nasceu até o dia que você morre? O que me cansa de maneira significativa é a ausência de interesse, de curiosidade intelectual, de estabelecer, por exemplo, um diálogo com a psicologia. Bom, se essa pessoa negra está dizendo que isso afeta a dignidade delas, então vou ver o que a psicologia tem a dizer sobre esse tema. Então, a preguiça intelectual e a acomodação e o comportamento estratégico é um dos motivos pelos quais é tão difícil, realmente tão difícil, conseguir condenar as pessoas. Porque as pessoas não estão interessadas, por exemplo, em saber o que é discriminação, em saber o que é a psicologia social da discriminação, em saber, por exemplo, como estereótipos operam para prejudicar pessoas negras, mas também para beneficiar pessoas brancas. E, concluindo, o senhor falou, então eu posso pressupor que isso é uma máfia branca? Eu tenho a impressão que é algo um pouco mais complexo. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti já há uns 2 anos, de um grupo do governo do Paraná. Eles chamam um grupo de pessoas que trabalham com recursos humanos, todos brancos, pedem para eles fazerem comentários sobre fotos aleatórias. A primeira só de pessoas brancas, as depois só de pessoas negras, e as respostas são totalmente diferentes. E o que é interessante, quando aparecem pessoas negras, os comentários são negativos. Agora, o que é interessante neste ponto é que ele demonstra que esses profissionais brancos de recursos humanos impediram milhares de pessoas negras de terem acesso a oportunidades sociais, mas esses psicólogos brancos também permitiram que muitas pessoas brancas, muitos profissionais brancos, que têm o mesmo nível de qualificação, que não tem nada que o distingua de outras pessoas, tivessem acesso a oportunidades profissionais. E isso ocorre porque pessoas brancas, aliás, todos nós, somos treinados desde a infância para identificar qualidades positivas apenas em pessoas brancas e, mais especificamente, em homens brancos heterossexuais, de classe alta, como é o caso daquele grupo de investidores. Então, se você é um homem branco heterossexual de classe média alta que vai se candidatar a um emprego, as pessoas já partem do pressuposto que você está no seu lugar. Agora, se você é uma mulher, a coisa muda completamente de figura. Finanças? Mas o que você sabe disso? As pessoas questionam as mulheres quando mulheres emitem opiniões sobre jogo de futebol. Imagine uma mulher que pretende trabalhar no mercado financeiro. Essa é uma questão, esse argumento. Eu tenho um amigo, como praticamente todo mundo tem um conhecido, um amigo judeu, gay, negro, mulher, né? Então ninguém é preconceituoso, né? Porque todo mundo conhece, pelo menos cumprimenta seu porteiro, e usar isso como argumento contra o crime do racismo é mostra de que existe muita leniência, existe muita vontade de isentar essa questão. E eu entendo esse cansaço, mas mesmo assim, considerando a situação brasileira, você acha que há algum avanço no combate ao racismo? Nós estamos melhores em 2021 do que estávamos em 1988, quando a Constituição foi promulgada, por exemplo?
Indiscutivelmente, professor Karnal, eu não tenho dúvida disso. Obviamente, nós temos muito que avançar. Agora, veja só, é, os programas de ações afirmativas foram a melhor coisa que ocorreu na história das universidades brasileiras. Há os programas de ações afirmativas, a maior presença de homens negros, homens indígenas, mulheres indígenas nas universidades, promoveu uma expansão tremenda do conhecimento sobre a questão racial no Brasil, nos diferentes âmbitos do conhecimento. No direito, na economia, na pedagogia, na medicina. Então, há conhecimento sendo produzido sobre os processos que impedem que pessoas negras tenham melhor condições financeiras, que pessoas negras possam ter acesso a empréstimos, que pessoas negras, como o que eu faço, tenham melhor tratamento no sistema judiciário, que pessoas negras tenham melhor, que mulheres negras tenham melhor tratamento na medicina. Então, esse conhecimento é de suma relevância para nós promovermos mudanças sociais. E essas mudanças estão ocorrendo, porque há uma produção tremenda de conhecimento. Não é? A coleção Feminismos Plurais, coordenada pela professora e filósofa Djamila Ribeiro, produziu uma verdadeira revolução epistêmica neste país. Não é? Hoje nós chegamos nas livrarias e nós vemos uma estante só de autores e autoras negros e negras. E isso é muito relevante para que nós negros, homens negros, mulheres negras, homens negros homossexuais, homens negros heterossexuais, mulheres negras possam ter referências para construir a sua própria identidade e também para poderem se articular politicamente. E essa transformação social, ela só é possível na medida em que nós conhecemos o que é discriminação. E como a discriminação afeta todos os grupos em todas as áreas. Excelente a lembrança, porque de fato Feminismos da Djamila é uma série de uma riqueza única, né? E agora eu estou aqui estudando literatura infantil por uma série de motivos. Hoje nós temos até livros de autores que talvez, como o Emicida lançou Amores, a Chimamanda lançou Sejamos Todos Feministas, agora nós temos livros infantis que tratam de histórias escritas por autores negros para estimular o combate, a luta antirracista, e isso é uma mudança. Eu também tenho esse otimismo. Nós andamos vários metros, eu também acredito. O problema é como dizer alguém que está na UTI ligado a 5 aparelhos que a febre diminuiu. Sim, houve uma melhoria, mas o ponto que nós partimos era um ponto muito desanimador. Tem uma coisa que me incomoda, é uma coisa que um professor meu extraordinário da USP, né, de geografia, falava, que ele era doutor em geografia, era uma referência no Brasil, mas só o chamavam para falar de racismo. Uma vez nós tivemos um aluno na Unicamp que queria estudar a cultura clássica grega, e eu disse para ele, nossa, sabe que eu fico feliz quando alguém que seja negro decide que não precisa estudar só racismo, mas pode estudar filosofia de Descartes, cultura grega ou geografia e assim por diante. Por isso que me incomoda que ao falar com um intelectual de primeira linha, como você diz, eu só fico perguntando de racismo, que aparentemente é como se me chamassem para uma palestra e dissessem, o professor Leandro analisará o preconceito contra os carecas. E aí me chamasse, mas vocês leram meu livro? Bom, o professor Leandro falará sobre carecas, e assim por diante. Eu acho que é uma forma, claro, de trazer à tona uma pesquisa sua, sólida, sobre o direito antidiscriminatório, mas eu queria falar de outras coisas também.
Por exemplo, a sua carreira foi feita com muito foco, com muito livro e muita pesquisa. Eu tenho um clube do livro com a amiga e advogada Gabriela Prioli, e lá muitas pessoas falam, aliás, muita gente me fala da dificuldade de foco, foco de leitura, foco e método. Então eu queria perguntar também sobre esse campo em que sua ação é notável. Que dicas daria de manter o foco, organizar leituras e conseguir nesse mundo de hiperestímulos que as pessoas conseguissem, uh, por exemplo, ler como você leu? Hum. Professor Karnal, a minha experiência acadêmica nos Estados Unidos foi positiva por vários motivos. Uma delas foi porque eu aprendi algo importantíssimo. A produção do conhecimento é um processo coletivo. Então, como é que eu produzo? Em primeiro lugar, eu me deparo com uma questão jurídica, ou no campo do direito constitucional, do direito penal, do direito de família, da psicologia jurídica, etc. Eu tenho uma intuição, eu faço, por exemplo, procuro ver se há um padrão de decisões judiciais naquela direção que eu acho problemática. Eu, então, faço essa pesquisa jurisprudencial ou faço essa pesquisa acadêmica, não é? Pesquisa bibliográfica, e depois que eu tenho provas, não, realmente essa é uma posição acadêmica, essa é uma tendência jurisprudencial que precisa ser problematizada, eu faço essa leitura, eu sistematizo uma ideia. E eu vou discutir essas ideias com meus colegas. Eu tive a felicidade de construir, desde que eu entrei na Universidade Mackenzie, um círculo de interlocutores, composto por colegas e também por alunos e por orientandos. Eu discuto todas as teorias, a minha teoria do racismo recreativo, a minha teoria da hermenêutica negra, essa obra, Tratado de Direito Antidiscriminatório, todas elas foram extensamente discutidas e debatidas com meus colegas e alunos. Eu estou, nesse momento, desenvolvendo uma teoria psicológica de direitos humanos. E eu expus os pressupostos dessa teoria em sala de aula, e nós aprendemos muito em sala de aula. Muito. Então, uma aluna brasileira de origem asiática falou: professor, eu concordo com essa ideia, com essa teoria do desamparo aprendido, porque desde o início dessa pandemia, eu comecei a sofrer, eu e meus familiares e várias pessoas asiáticas começaram a sofrer ataques, não é, de discurso de ódio. Eu saio na rua e os carros passam e as pessoas ficam me chamando de coronavírus, volta para o meu país, etc. e tudo. Então, quando você tem um depoimento dessa natureza, você é convidado para olhar para uma realidade, para olhar para um fato que você não teria acesso em função dos seus estudos, das suas experiências e tudo. Então, o meu método de trabalho tive uma intuição. Vou ver se essa intuição tem fundamento. Faço uma pesquisa. Ela tem fundamento, ela não tem fundamento, beleza, tchau, vou preocupar com outra coisa. Ela tem fundamento, eu sistematizo a ideia. Depois eu converso com meus amigos, com esse círculo de interlocutores. E eu sempre tenho cuidado de ter, dentro desse círculo, pessoas que têm posições intelectuais e políticas contrárias. Não pessoas meramente reacionárias, mas pessoas que têm peso intelectual, mas que estão vinculados a outras ideias. Porque este tipo de diálogo me ensina a ser intelectualmente honesto. Então, quando eu estava escrevendo a obra Pensando como um Negro, eu discuti toda a obra com um colega, um professor de Direito Constitucional também muito famoso, mas ele é um positivista, também defensor do positivismo. Enviei a obra para ele e ele disse:
isso não corresponde ao que nós positivistas pensamos, esse argumento está equivocado, você precisa ler isso. Então, esse diálogo constante, eu escrevo, mostro, essa é a maneira como eu trabalho e eu creio que isso é benéfico para todo mundo. Então, sem dúvida, essa possibilidade, que é a questão acadêmica por excelência, estabelece o princípio da universidade, não apenas de professores dando aula, mas de um corpo intelectual debatendo, inclusive com acesso às contradições e às dialéticas possíveis, inclusive de questionamento dos pressupostos de uma pesquisa. Essa opinião pelos pares, desde que o par seja honesto e um leitor competente, ela é muito boa. E exatamente para encerrar, eu queria lhe perguntar para o nosso público, que é muito interessado em livros, quer dizer, e gosta dessas indicações, quais são os livros que acho que um leitor médio brasileiro deveria ler para crescer neste assunto? Então, não pode ser aquele livro publicado por uma editora obscura de Minnesota. Um livro, tem que ser um livro acessível para o público brasileiro. Quais são os livros que nós, brasileiros médios, possamos ler que melhoraria nossa posição sobre o tema, com mais conhecimento e mais argumentos? Professor Karnal, eu penso que todos os livros publicado pela coleção Feminismos Plurais são um bom ponto de partida para nós entendermos as diferentes dimensões do problema da desigualdade racial, sexual, etc. Eu também indicaria algumas intelectuais que são pessoas que conseguiram desenvolver uma análise crítica a partir de uma perspectiva interdisciplinar e, portanto, tão boa. Eu indicaria a obra de Lélia Gonzalez. Dentro do direito, há obras também que eu acredito que são muito importantes, como, por exemplo, um livro recente chamado Casta, que foi publicado, traduzido para o Brasil e tal. Se o senhor me permite, eu também indicaria a minha última publicação. É um livro jurídico, mas esse livro, essa obra, Tratado de Direito Antidiscriminatório, ela foi escrita com o objetivo de esclarecer todas as pessoas de informar todas as pessoas que estão interessadas em um projeto de construção de uma sociedade democrática. Ela pode ser lida, ela foi escrita numa linguagem muito, muito clara, facílima de ser entendida, compreendida, então ela pode ser lida por juristas, por gestores públicos, por líderes de movimentos sociais, pelo cidadão comum, por políticos, e eu penso que a obra ela nos permite entender uma série de processos sociais de exclusão que permanecem obscuros e que precisam ser discutidos e debatidos para que o direito se torne mais eficaz e, consequentemente, para que nós estejamos mais próximos de uma democracia, uma sociedade construída em torno da amizade cívica, em torno da velha ideia grega, que o senhor certamente conhece, da filia. Não é? Os gregos estavam preocupados com a ideia da filia, ou seja, dessa amizade cívica, desse vínculo entre pessoas que pode ser construído desde que os indivíduos aprendam a exercer uma política da virtude moral, não é? Aprendam
a reconhecer o outro como um indivíduo que tem o mesmo valor, a mesma integridade, ou seja, como pessoas que são capazes de atuar no espaço público de maneira competente. E eu gosto quando eu indico aos meus alunos de graduação que querem iniciar uma grande reflexão, eles começam lendo os livros que tem no título tratado. Aí tem uma visão geral, tem uma visão de todo o que a gente chama de estado da questão, do estado da arte, e a partir dali você vai pegando os seus igarapés dos temas, dos subtemas e assim por diante. Mas leiam sempre os tratados. Tirando o famoso tratado lógico-filosófico, todos os tratados são, em geral, uma excelente maneira de você entrar em um tema. Bem, Wendy, eu agradeço muito a sua entrevista, acho que foi uma chance para o público conhecer esse campo tão rico do direito antidiscriminatório, do seu trabalho, das reflexões que nós propomos aqui e que as pessoas possam pensar, mas pensar a partir de argumentos, né? Não apenas a partir de opiniões. Então, professor doutor Adilson Moreira, muito obrigado pela presença aqui no canal e certamente é um passo importante para formar o pensamento crítico nesse país que, como eu discutia com o Laurentino Gomes a partir do livro Escravidão, sem dúvida, esse é o fator constitutivo da história brasileira. A história brasileira foi constituída a partir desse fenômeno escravidão e as suas consequências, consequências que lidamos até hoje. Não? Ou seja, a história tem este peso a este respeito. Muito obrigado, professor Adilson, e muito obrigado, e eu peço às pessoas que possam acionar as notificações, se inscrevam no canal para que elas possam continuar recebendo informações, debates, críticas, sempre com pessoas muito qualificadas. Prazer, Carnal. Eu adoro o livro chamado Tratado. É claro que tirando o Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein, todos os outros